Olá, vamos começar mais uma aula de arte e hoje a nossa aula tem como título Leitura de obra de arte. Você já ouviu a expressão uma obra de arte ou uma imagem vale mais que 1000 palavras? Sim, você já deve ter ouvido com certeza. Por quê? Como, professora? Então me diz, como que uma obra ou uma imagem que não tem letra, que não tem texto, pode valer mais que 1000 palavras? Sim, quando nós temos um texto em mãos, aquele texto, ele quer nos dizer exatamente aquilo que ele tinha intenção de dizer. Nós temos então um texto de 5 linhas. Nós entendemos aquilo que aquele texto de 5 linhas quis nos dizer. Mas quando a gente tem uma imagem na nossa frente, nós temos mais do que um texto, nós temos o poder de interpretá-la. E essa interpretação, ela varia de um para o outro. Ela quer nos dizer muitas coisas, nós podemos expressar sentimentos, sensações, aquilo que ela quer nos dizer. Nós podemos fazer a leitura dessa imagem, mesmo que ela não tenha palavras. Mas nós podemos fazer a leitura dessa imagem, nós podemos interpretar, nós podemos descrever essa imagem em tantas palavras quantas possíveis, porque a imagem ela é assim, dinâmica, ela cabe muita interpretação. Por agora está parecendo um pouco estranho, mas a gente vai tentar entender como que a gente pode, então, ler uma obra de arte. Como então que a gente pode interpretar uma obra, uma imagem. Vamos lá. A leitura de uma arte, de uma obra de arte, é semelhante à leitura de um texto, pois estabelecemos uma interpretação do que estamos vendo, ouvindo, sentindo. A obra de arte, então, é como um texto não verbal, prestem atenção nisso. A obra de arte, a imagem, é como um texto não verbal, que nos fornecem elementos para que possamos tentar compreender. Foi aquilo que eu falei. A imagem, ela é sujeita à interpretação, e a gente interpreta essa imagem e nós podemos descrevê-la de maneira extraordinária. Diante daquilo que sentimos, diante daquilo que vemos, diante daquilo que ouvimos, diante da nossa história de vida, nós conseguimos interpretar aquela imagem, aquela obra de maneira diferente. A gente pode descrever com várias palavras o que aquela imagem quis nos passar, ou da forma que nós conseguimos compreendê-la e interpretá-la. Ler uma obra de arte é saboreá-la em seus diversos significados. Na história da arte, as obras estão sujeitas à interpretação por quem procura lê-las, indo além de sua aparência inicial. A intenção é que a gente consiga ter um olhar subjetivo para a obra. Não é apenas ver, é olhar e enxergar. Porque muitas pessoas passam batidos por obras de arte, né? Existe um preconceito sobre a obra de arte? Sim, vamos dizer que sim. Quantas pessoas dizem, ai, que arte louca, não é verdade? Umas coisas jogadas no chão, eu não entendo nada. Uma pintura que não tem um desenho, uma figura que eu reconheça, é tudo abstrato, é uma arte louca. Quantas pessoas falam isso? Não é verdade? Não é rarinho dizer isso para você. Quantos de nós também já dizemos isso? Mas a gente tem aprendido isso na sala. A gente tem aprendido que a obra de arte, ela tem um leque de significados. Às vezes significa algo para você e significa algo diferente, totalmente diferente para mim. O que é belo para você, para mim não foi tanto assim. Porque a beleza não está na aparência inicial. A gente estudou sobre isso. A beleza está no significado da obra. Então, saborear uma obra é ir além dessa primeira aparência. Saborear uma obra é tentar entendê-la, é tentar entrar dentro daquela imagem e extrair significado. Isso é muito interessante. E aí, quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue se deparar com uma obra e consegue saborear e tenta extrair, aí você está tentando ler a obra. Olha só, vamos dar exemplos aqui de texto não verbal. Foi o que eu falei, né?
Não é só a arte visual, tá, galera? Não é só a obra, a imagem em si, mas qualquer expressão artística, ok? Que não tenha texto, ok? Pode ser escultura, pode ser qualquer outra coisa que não tenha texto, mas que esteja sujeita à interpretação, tá? Pode ser considerado texto não verbal. Olha o exemplo aqui de algumas imagens que a gente considera texto não verbal. Olha, essa imagem aqui não tem nada escrito, na verdade, mas eu consigo entender. Essa placa está sujeita à interpretação, ela está pedindo para ser interpretada. E quando nós batemos o olho nela, imediatamente a nossa mente codifica a mensagem. O que ela está querendo dizer? É um aviso pedindo silêncio. Viu? Não precisou de escrita, não precisou de palavras para que a gente pudesse entender. A imagem já disse tudo por si mesma. Olha essa imagem. Essa imagem realmente eu gostaria de estar com vocês para que cada um no seu caderno pudesse descrever essa imagem e o que entende dessa imagem, mas de uma maneira conjunta com vocês, de uma forma simples, a gente vai tentar entender essa imagem. Vamos interpretá-la. Nós vemos muitos prédios, não é verdade? Nós vemos uma metrópole em crescimento, muitos prédios, e nós vemos um pezinho chutando uma casinha, ou seja, dizendo: aqui não tem lugar mais para você. Não tem, nós não temos espaço mais para uma casinha. Nós precisamos de espaço para construir grandes prédios, para que caibam muitas pessoas. Nós enxergamos aqui evolução, nós entendemos aqui crescimento. Não tem espaço mais para coisas pequenas. Aqui agora é crescimento, é coisa grande, é evolução. Não é verdade? A gente não poderia descrever essa imagem dessa forma? É claro que não é dessa forma absoluta. Afinal de contas, quem está descrevendo sou eu. Mas e você? Como você descreveria essa imagem, hein? Dá para pensar, né? Vamos para a próxima. Aqui também. Quer um exemplo de texto não verbal? As placas de trânsito. Sim, elas são exemplos de texto não verbal. Nós entendemos nessa imagem, nessa figura, que nós não podemos estacionar com o nosso carro quando a gente enxergar essa placa na rua. Não é verdade? A gente entendeu. Ela estava lá para você interpretá-la da maneira correta. E ali eu não posso estacionar. E os famosos emojis que a gente ama tanto. A gente ama essas figurinhas engraçadas, tristes, bravas, não é verdade? A gente ama estar no WhatsApp conversando. Às vezes a gente só conversa com carinhas. Às vezes, gente, a gente só conversa com figuras do WhatsApp. É verdade ou não é verdade? Então a gente pode dizer que a gente está conversando de uma maneira não verbal. E é verdade. Nós estamos nos fazendo entender. Eu entendo você e você me entende apenas com figurinhas de emoji. Mas você está me entendendo, não está? Você não tá? A gente não consegue interpretar essa conversa toda? Então, são exemplos aqui de texto não verbal. Nessa unidade, estudamos alguns elementos fundamentais para a leitura da imagem. Eu quero dizer não nesse slide, tá, pessoal? Eu quero dizer em toda essa unidade que foi bem grande, tudo aquilo que a gente estudou. Professora, como que a gente pode começar a ler uma imagem? A gente tem que ter fundamento, não é verdade? A gente tem que ter uma base. Quando você aprendeu a ler, você tinha a base de A, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G. Você tinha essa base. Aqui na leitura da imagem também nós temos essa base, elementos fundamentais que servem de base para que você consiga ler uma obra de arte. É claro que, de acordo com a tua faixa etária e com a tua série, é bem simples. É claro que quando vocês crescerem e quiserem se aprofundar, é claro que existe algo mais, mas nesse primeiro momento a gente pode se fundamentar por aqui, ok? A gente viu gêneros artísticos, cenas religiosas, cenas mitológicas, cenas históricas, cenas do cotidiano, retrato, autorretrato, natureza morta, paisagem, alegoria. A gente viu que existem artistas que seguem gêneros que são conhecidos por gêneros artísticos, como existem artistas que são conhecidos por pintar cenas religiosas. Existem artistas que são conhecidos por pintar cenas do cotidiano. E não são gêneros absolutos, ok, pessoal? Eles podem se misturar. Foi o que a gente fez numa atividade dessas em sala de aula, lembra? Vocês escolheram, acho que 2 ou 3 gêneros, lembra?
e colocaram no caderno de desenho numa mesma hora, numa mesma vez, ok? A gente viu as cores primárias, secundárias, terciárias, entre outras, viu o significado das cores, o que isso tem muito significado quando a gente lê uma obra de arte, que existem artistas que seguem assim, marcando aquelas mesmas cores, a gente não sabe por que ele utiliza tanto aquela cor, mas quando você estuda e você sabe que existem significados nas cores, você já extrai alguma coisa daí, não é verdade? Você já consegue entender alguma coisa daí, não é? Nós estudamos formas, a gente consegue entender formas geométricas, orgânicas numa obra. Se a gente analisar uma obra, a gente viu as linhas, alguns tipos de linhas, não todos, alguns tipos de linhas. Então a gente vai conseguir identificar isso numa obra. O ponto, a gente viu obras que foram feitas a partir de pontos, técnicas como pontilismos, é, artistas como Jorge Seurat, que seguiu essa técnica e as suas obras eram a partir de pontos e a técnica que ele utilizava era o pontilismo. Então, a partir daqui a gente consegue ter um fundamento para tentar começar a ler uma obra de arte. Leitura de uma obra de arte em 6 etapas. Olha lá, aqui estão as 6 etapas. Observando em pensamento no primeiro momento. Primeiro momento, quando você se depara de frente à obra, você vai observá-la. Você vai olhar. Você vai, sem nada a mais, você vai observar essa obra. Você vai ver as cores, você vai ver se você está reconhecendo algum elemento. Você só vai se deparar de frente dela. No primeiro momento, você vai olhar a obra como um todo. Você não vai especificar nada. Você vai simplesmente olhar. Dar-se um tempo para observar. Depois você vai começar a descrever. O seu cérebro está codificando o que você está vendo. Será que, olha, aí você pode até compartilhar com quem está do seu lado também observando. Você consegue observar isso aqui? Tá vendo aquela árvore? Existe uma pessoa ali deitada, tá vendo? Olha só esse ponto escuro, olha só essas flores ali embaixo. O seu cérebro já começa a codificar essas imagens. Você começa a reconhecer, às vezes, essas imagens. Depois você começa a analisar. Você começa a pegar esses elementos de base e começa a tentar reconhecê-los na obra. Será que eu estou vendo quais são as cores que está predominando aqui? Existe forma? Se existe, que forma eu reconheço? Não tem forma geométrica, mas eu estou reconhecendo aqui forma orgânica. Lembra elementos da natureza. Essa obra, ela foi feita com pontos. O artista utilizou-se de pontos para fazer essa obra? Não. Reconheço linhas? Que tipo de linhas eu reconheço? Você começa a analisar essa obra a partir dos elementos que você conhece. Interpretando, você dá um primeiro palpite. Você, nessa hora, interpreta em cima daquilo que você conseguiu captar. Olha, eu captei que nessa obra ele utilizou somente cores escuras, frias, cores frias. E o que essas cores frias querem dizer? O que essas cores frias significam, eu já sei. Então, eu acho que ele está querendo dizer isso, isso, isso. Então, você começa a interpretar a partir do fundamento que você conhece. E aí, você entra fundamentando. O que é fundamentando, hein? É você conhecer o artista. Toda obra, você tem lá no rodapé o nome da obra, o ano da obra e o artista quem fez. Então você vai entrar lá no Google, você vai pesquisar o nome dessa obra, vai entrar lá, vai dizer quem é o artista. Você vai pesquisar a vida e obra do artista, o porquê, às vezes, que aquele artista, as obras predominavam aquela cor. Por que será? Será que existe alguma coisa que tem a ver com a história de vida daquele autor? Será que a estética desse autor tem a ver com o modo de vida dele, o que ele estava passando naquele momento? Eu vou olhar a data e eu vou pesquisar o que estava acontecendo no mundo, no lugar que aquele autor fez a obra, o que estava acontecendo ao redor. Estava tudo em paz? Estava havendo uma guerra civil? Estava acontecendo a Segunda Guerra ou, não sei, outro acontecimento importante histórico? Eu preciso entender o momento em que foi feito, eu preciso entender a história de quem fez. Entende?
Então isso é muito interessante, porque você está fundamentando. Aí você vai, diante de tudo aquilo que você observou, descreveu, analisou, interpretou do teu jeito, você entra de vez na história, de fato, no fundamento do autor, do contexto histórico, e aí vai te revelar algo. Você vai tentar realmente agora entender aquilo que está naquela obra, aquilo que o autor quis passar naquela obra. Você já sabe o nome da obra, o que aquela obra para o autor significava, o porquê daquele autor fazer desse jeito, porquê dessa estética, porquê, o que estava acontecendo. Então você vem algo até você, a obra se revela a você. E aí você então já tem o significado da obra, você consegue ler a obra. Você conseguiu fazer nesses passos? Você conseguiu ler a obra de arte. Não é interessante demais? E você não leu nenhuma palavra em nenhum momento, a não ser no rodapé. Mas aí já não é mais imagem, é algo sobre a imagem. Olha que interessante. Vamos ler essa obra? Vamos fazer um beabá aqui? Vamos tentar engatinhar só um pouquinho? Aqui eu não trouxe o nome da artista. A princípio também não vou falar. E também não dei ano que foi feito, não dei o nome da obra, porque eu quero que vocês me digam o nome dessa obra no chat. Ok? Eu quero que vocês pesquisem. A gente, em primeiro momento, observa, né? Observa, sem querer nada. Somente observa. Não passa batido. Para e observa. E aí o nosso cérebro começa a codificar o que você entende dali, daqueles elementos. Eu consigo, meu cérebro já entendeu que ali tem casa e que não é só uma, são várias. Então, é como se fosse um vilarejo? É um vilarejo. Eu consigo entender que não é uma cidade grande, porque os elementos que tem na obra não condiz com cidade grande, que é uma zona rural, que é o interior. Eu consigo ver pés de fruta, bananeira, mamoeiro. Eu consigo ver uma ponte, roupinhas estendidas, típica de vilarejo de interior. Consigo ver pessoas com seus filhos, pessoas na porta. Tento entender que esse gênero meio que está retratando uma paisagem junto com cenas de cotidiano. Tá vendo tudo que eu estou fazendo aqui? É uma leitura, não é verdade? Eu consigo enxergar que cores. São cores simples, são cores primárias. A maioria são cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Qual é a paleta de cor? Será que a gente consegue identificar isso? Será que você está conseguindo identificar isso? Dá um tempinho para você para fazer isso. Consegue identificar as cores? Eu vejo muito tom terroso, muita areia, muita terra, creme, cor barrosa, típico de interior. Consigo codificar formas, sim. As casas, perdão, as casas, eu consigo identificar formas geométricas nas casas. Consigo identificar retângulos, quadrados nas janelas, retângulos nas portas, triângulos no telhado. Consigo identificar outros elementos geométricos também. Consigo identificar formas também orgânicas, sim, que não são geométricas, mas olha, como essa folha. São formas que me lembram elementos da natureza. Tá vendo? Ó? Forma geométrica, ó, círculo aqui, ó, nessa árvore. Tá vendo? Aqui não é uma forma geométrica, mas são formas orgânicas. Me lembram folhas. Olha essa forma orgânica. Essa, tá vendo? Essa roupinha aqui, bastante geométrico, né? São retas, lembrando bem, formas geométricas. Também reconheço linhas aqui. Olha essa ponte. Linhas curvas, linhas quebradas, olha aqui. Linhas, olha essa cerquinha. Linha reta na horizontal, na vertical. Tá vendo que interessante? Isso se chama leitura da imagem. Eu estou lendo essa obra sem que haja nada escrito. E aí, agora eu vou revelar para vocês que a autora dessa obra é Tarsila do Amaral. Sim, a Tarsila, uma artista moderna, modernista. E eu vou deixar esse exercício para você, tá? Porque nós vamos falar sobre isso. Eu cocei aqui a língua agora para falar sobre isso, mas vou deixar para a gente discutir no chat o porquê que Tarsila fez essa obra.
por quê, em que ano foi feito. Eu quero que vocês pesquisem. Coloquem lá no Google. Essa é a tarefa de vocês de casa, fora a tarefa da plataforma. Tarsila do Amaral. E aí você vai lembrar dessa cena aqui, e você vai ver o nome dessa cena, dessa obra, quando foi feito. Porque a vida da Tarsila, a gente vai falar sobre ela no nosso chat também, ok? E a gente vai poder, então, se fundamentar para chegar a uma revelação do que essa obra quis nos dizer e o porquê que ela fez essa obra, ok? Então, nós acabamos de fazer um beabá aqui. Engatinhamos, tentamos ler essa obra e a gente só vai terminar no chat, que a gente vai falar sobre ela, ok? Não se esqueçam, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até o chat. Façam a atividade da plataforma, ok? E a gente se vê lá. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.